Então, mais recentemente, se começou a pensar o quê? Que esse poder entraria em xeque, não é isso? Fracasso no Iraque, renascimento da Rússia, expansão econômica explosiva da China, crise econômica dos Estados Unidos, queda do dólar, novo choque do preço do petróleo. O que acontece na crise? O dólar se fortalece. Essa é uma contradição que a gente tem que reter. Por que nas crises o dólar se fortalece? Isso aconteceu em 2001 e está acontecendo de novo agora. Então não tem um fim ao colapso do poder mundial dos Estados Unidos. Exatamente porque a moeda não está em crise, a moeda americana não está em crise, o poder militar americano não está em crise. Ele pode estar em crise em um determinado tipo de concepção de como ele vai exercer esse poder, que era a concepção do poder unilateral americano. Isso provavelmente vai dar crise, mas o que forma o núcleo de poder de um Estado imperial, a moeda e o exército, isso não está em crise. Todo mundo busca a segurança monetária. Para onde? Comprar título do Tesouro Americano. Se a China quisesse enfrentar os Estados Unidos, deixava desvalorizar. Mas se ela desvalorizar, o que acontece com 1 trilhão e 800 bilhões que ela tem? Vai por água abaixo. Então você começou a ter mecanismos de cooperação, entre aspas, né, ou de interdependência entre as principais economias do mundo, mudando a região do dinamismo do capitalismo. O dinamismo do capitalismo deixou de ser o Atlântico Norte, a relação Estados Unidos e Europa, para passar a ser a relação Estados Unidos, Sudeste da Ásia. Hoje essa é a região geopolítica mais dinâmica do mundo, em que a China fica intermediária entre Estados Unidos e Japão e Coreia. Uma correia de transmissão entre vende para os Estados Unidos e compra do Japão e da Coreia. Então o que a gente tem que entender? Isso não é necessariamente o fim do poder americano. O sistema mundial do capitalismo é um sistema que está em permanente expansão, onde todas as potências lutam pelo poder global, criando ordem, desordem, expansão, e crise, guerra e paz. O capitalismo não vai cair por crise econômica. A destruição do capitalismo é uma tarefa política. Não vamos ficar esperando que o capitalismo vai cair por uma contradição econômica entre as forças produtivas e as relações de produção, porque nós vamos ficar sentados esperando o Godot. Isso não vai acontecer nunca. Isso é uma construção política. Não é isso? Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, dadas essas transformações que estão acontecendo no próprio sistema capitalista. Tá? Então, padrão dólar flexível não está em crise. O problema estrutural da economia americana é a taxa de crescimento baixa da demanda agregada nos Estados Unidos. Problema com a desregulamentação financeira, que deu essa crise. Crescente desigualdade na distribuição de renda. Isso aconteceu a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, exatamente pela predominância da dimensão financeira. Alto crescimento da economia mundial nos anos 2000 foi possível por conta da grande expansão dos mercados internos da Ásia e pelo aumento dos preços das commodities, nós nos beneficiamos com isso, e do petróleo. A Rússia saiu das suas crises por isso, né? Nova relação dominante, Estados Unidos e Europa, deixa de ser dominante, Estados Unidos, China, Japão, do ponto de vista econômico. E você vai ter uma diminuição da assimetria econômica entre a economia americana e as demais. Isso não quer dizer que tenha melhorado a distribuição de renda, diminuiu só a assimetria econômica em função da entrada no sistema econômico da China, da Índia, que eram os grandes países que produziam assimetria, né? Eles têm 40% da população mundial. China e Índia têm 40% da população mundial. Se melhorar um pouquinho, dá uma enorme melhoria na distribuição de renda mundial, nessas assimetrias, né? Porém, os Estados Unidos ainda controlam a moeda, o acesso às reservas de petróleo, é por isso que eles estão lá no Iraque, no Afeganistão, são as rotas do petróleo, e o seu poder militar é inconteste. Isso não quer dizer que não vai ter guerra localizada, mas não há ninguém que tenha capacidade de intervir hoje em qualquer lugar do mundo que não seja os Estados Unidos.
E eles já são tão loucos que já detonaram 2 bombas atômicas, não é isso? Então é sempre bom tomar cuidado com a síndrome de cowboy. Nada garante que um maluco lá qualquer não vá retomar esse poder como o Bush já queria, não é isso? Então, dinâmica econômica capitalista. Como é que se dá a formação da renda, dos lucros, bem como a manutenção das condições de liquidez e de crédito? Lembra lá do Marx, né? O crédito é o centro da economia capitalista. Por quê? Porque os capitalistas ganham o que gastam. Nós gastamos o que ganhamos. Eles ganham o que gastam. Se eles não tiverem capacidade de gasto, eles não têm lucro. É por isso que eles têm que gastar mais do que ganham. Por isso que o sistema de crédito é central. O capitalismo é um sistema de endividamento. A exceção do Brasil, que com essas taxas de juros, quem se endividar, quebra. Né? 13,75% de taxa de juros ao ano, só o Banco Central brasileiro acha que é uma coisa normal. Tem alguma coisa errada com a economia brasileira. Para ela funcionar com 13,75% de taxa de juros, tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa errada com a concepção da política econômica que só opera com uma taxa de juros desse tamanho. E hoje é muito maior, porque a taxa de juros no mundo todo está negativa, real. Né? A taxa de juros americana está em 1%, o Banco Europeu, que é um banco conservador dos alemães, está com 2 e pouco por cento, o Japão já está em 0,5%, eu não sei quantos anos, não resolve nada. Então, nossa taxa de juros é uma coisa fantástica, né? Então, de forma simplificada, em momento de expectativas moderadamente otimistas e orçamento público equilibrado do ponto de vista intertemporal, conjunto de empresas, famílias apoiado na expansão do crédito realiza gasto de consumo e investimento. Isso aqui está em crise hoje. Então, o sistema não funciona porque o crédito entrou em crise. E não adianta botar dinheiro. Porque não é uma questão de ter dinheiro, é uma questão de confiança. Eu posso ter dinheiro, mas não vou te emprestar, porque eu não acredito que você vai ter condição de gerir um negócio para me pagar. Porque não tem demanda. Esse conjunto de empresas e famílias está incorrendo em déficit financiado pelos bancos por outros intermediários financeiros. O aumento do gasto promove o crescimento da renda da comunidade. Poupança, como andam dizendo por aí alguns dos nossos queridos amigos neoclássicos, vai aprofundar a crise. Não poupem, gastem. Ainda mais quem é trabalhador. Gasta. Sua poupança não vai te fazer ficar mais rico e não vai melhorar o sistema. Vai tirar emprego dos outros. Se você puser 100, o que adianta botar 100 reais, 50 reais na poupança? 200 reais? Nada. Se você consumir, pelo menos você está gerando demanda para ter emprego, renda.